Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado do cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está enfrentando uma queda nas últimas 24 horas na ordem de 2,4%, com cada unidade cotada em aproximadamente 77.500 dólares americanos. Queda que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, por exemplo, está perdendo mais de 4,8% ao longo desse último dia, com cada unidade, nesse momento, em 1.480 dólares. O Ether realmente tem tido uma queda bastante intensa ao longo dessas últimas semanas. Na última semana, por exemplo, o Ether está com uma queda acumulada superior a 20%. XRP, o quarto maior criptoativo do mercado, também está com uma grande queda ao longo dessa última semana, uma queda de quase 13,5%. Com cada unidade cotada em 1,83 nesse instante. E a gente tem visto quase todo o mercado caindo. Solana caindo 2,6, Tron caindo 1,7, Dogecoin caindo 4, Cardano caindo quase 6, Chainlink caindo quase 4, Toncoin caindo 3,5, Avalanche mais de 4,5, enfim, o mercado cripto como um todo está enfrentando uma queda por causa dessa trade war, por causa dessa guerra comercial que a gente está vendo sendo travada no mundo. Ontem, na parte da manhã, a gente teve uma boa notícia, que era a questão de que mais de 70 países estavam negociando com a Casa Branca. Começaram a aparecer rumores de que a China estava negociando com os Estados Unidos também a questão das tarifas retaliatórias, mas não foi isso que aconteceu. A China declarou que ia até o final da retaliação das tarifas recíprocas aplicadas pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos dobraram a aposta e a China dobrou a dobrada de aposta dos Estados Unidos. Então, no dia de ontem, entrou em vigor já uma tarifa de 104% dos produtos chineses nos Estados Unidos e a China também já anunciou uma tarifa de 84% nos produtos americanos na China. Então, a gente está vendo a trade war escalando e ganhando novos capítulos. E é claro, é natural que isso vai afetar a renda variável de uma forma geral. É natural que isso afete o capital investido em mercado financeiro de risco. E criptomoeda ainda é considerado um mercado financeiro de risco, naturalmente. O ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, no dia de ontem, por exemplo, teve um outflow mais considerável. Lembra que eu tinha falado no episódio de ontem aqui do Giro Bitcoin que a saída, o outflow do dia 7 tinha sido até um outflow pequeno, tinha sido apenas de 1.336 BTC? No dia de ontem já foi um outflow, já foi uma venda, já foi uma saída maior. Foi uma saída de 4.326 unidades de Bitcoin. O que é, na minha opinião, mais condizente com o momento do mercado. O momento do mercado é um momento de medo extremo, então é natural que a gente veja saídas maiores, é natural que a gente veja um fluxo de capital de saída para outros ativos menos voláteis ou então até mesmo para a liquidez. A gente está vendo o dólar se valorizando perante quase todas as moedas do mundo e inclusive perante o real, por exemplo, o real foi a terceira moeda que mais perdeu valor perante o dólar desde o tarifaço do Trump. Então a gente tem visto um fluxo muito grande também de pessoas para cash, para liquidez, pessoas buscando ficar com dólar na mão para entender o que vai acontecer no mercado, para aí sim definir aonde vai aportar. E assim como teve saída no ETF de Bitcoin no dia de ontem, a gente também teve saída no ETF de Ether Spot no dia de ontem. Uma saída menor, a verdade, foi uma saída de 2.125,7 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 3,3 milhões, mas de qualquer forma uma saída. Mas nada diferente do esperado, esse momento é um momento de incerteza, então vamos passar por períodos de extrema volatilidade. Pode significar uma crise, pode significar sim o início de um bear market mais intenso, mas de qualquer forma pode significar também uma janela de oportunidade para aquisição de alguns ativos em específico. E isso não só no mercado cripto, eu digo também no mercado financeiro de uma forma geral. O próprio presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem falado isso, que para os investidores que estão reclamando da queda pode significar uma janela de oportunidade de compra. Mas nesse instante, de qualquer maneira, a gente tem visto o mercado acionário tentando começar a reagir. O S&P 500 está com uma valorização de 0,25%, o mercado já abriu há cerca de 1h15, o mercado americano. O S&P 500, o índice S&P 500 com uma valorização de 0,25%. A Nasdaq está subindo um pouco mais forte, está com uma valorização de 1,26%.
E a Dow Jones está operando em queda, está operando em queda de 0,18%. Então a gente está vendo o mercado acionário já tentando começar a reagir. Pode ser um prenúncio do que a gente vai ver no mercado cripto nos próximos instantes. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre essa questão do tarifaço promovido pelos Estados Unidos, que foi anunciado no último dia 2 de abril, é um fato que isso está afetando o mercado cripto. Mas não só o mercado cripto, o mercado financeiro de uma forma geral. E falando especificamente sobre o mercado cripto, a gente pode ter uma consequência que não havia sido pensada inicialmente. As tarifas do Trump podem acabar reduzindo os preços de mineração de Bitcoin fora dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque os fabricantes de peças, de rigs, de placas, quando eles vão fazer a fabricação, eles já têm uma determinada demanda para cada país. Então, por exemplo, já tem X rigs que serão enviadas para os Estados Unidos, X mineradoras que serão enviadas para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos deixam de ser um mercado atrativo justamente por causa das tarifas, porque isso vai subir o custo da peça no mercado americano, essa peça ela vai ter que ser redirecionada para outro mercado. E para facilitar esse escoamento, pode acabar reduzindo o preço da placa de mineração, da rig, da peça, justamente para incentivar o mercado. Porque vai ficar mais caro nos Estados Unidos comprar rigs para minerar. Inclusive, numa matéria aqui no Cointelegraph Brasil, eles deram inclusive a questão do preço. Uma placa, uma rig de mineração que inicialmente custaria $1.000 passaria a custar 1.240 nos Estados Unidos. Abre aspas. Enquanto isso, na Finlândia e na maioria de outros países não há tarifas, então o custo de uma máquina de $1.000 permaneceria inalterado. Em um setor tão sensível a custos como a mineração de Bitcoin, um aumento de 22% no preço das máquinas pode tornar as operações financeiramente insustentáveis. Então a gente pode acabar vendo uma redução de preço nos outros países, justamente para facilitar o escoamento dessas rigs, dessas peças que haviam sido pensadas inicialmente para o mercado americano. E falando ainda de Estados Unidos, a Galaxy Digital, do Mike Novogratz, recebeu a aprovação da SEC, que é a CVM americana, para a listagem na Nasdaq. Atualmente, a empresa, a Galaxy Digital, ela está listada na Bolsa de Valores de Toronto e planeja realocar sua sede das Ilhas Caimã, que é um paraíso fiscal, para Delaware, de acordo com um comunicado da Galaxy do último dia 7 de abril. Abre aspas. Nosso registro junto à SEC agora está efetivo. Estamos no caminho para ser listados na Nasdaq logo após a votação dos nossos acionistas em 9 de maio, condicionado à conclusão de nossa reorganização. Vamos lá. Então, muito provavelmente, a gente vai ter mais uma empresa de criptomoeda extremamente ligada ao Bitcoin, listada na Bolsa de Valores americano. E falando também na adoção do Bitcoin, a quantidade de empresas listadas na bolsa se expondo de alguma maneira em criptomoeda, executivos de criptomoeda preveem a adesão global dos bancos ao Bitcoin até o final de 2025. Então as expectativas do setor cripto continuam sendo uma adoção maior dos bancos até o final desse ano. E é algo que a gente de fato tem visto. A gente tem visto cada vez mais empresas, cada vez mais bancos tradicionais mergulhando no mercado cripto. Inclusive, para você que está vendo esse podcast em formato de vídeo, qualquer que seja a plataforma, a gente está mostrando uma reportagem nesse instante do Cointelegraph Brasil, onde tem um banner, por exemplo, da Mint, que é uma corretora de criptomoeda do Banco BTG Pactual, que é um dos maiores bancos da América Latina. Então isso demonstra, acabou sendo uma coincidência, mas isso demonstra que, de fato, os bancos estão adotando cada vez mais o Bitcoin, adotando cada vez mais as criptomoedas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma rapidinha. A Binance vai deslistar no próximo dia 16 de abril 14 criptoativos, entre eles o Badger, o BOL e o Beta, que acabam sendo os mais conhecidos. Mas tem alguns outros também bem populares. O Cream Finance vai ser deslistado, o NUS, NUS, vai ser deslistado, Cavaland vai ser deslistado, o Status, o ticker de negociação é o SNT, vai ser deslistado também. E ele teve, o Status específico ganhou até uma fama no Brasil durante algum tempo, porque ele é um token de um Messenger, de um aplicativo de comunicação, um concorrente do WhatsApp. Então ele ficou bastante conhecido durante um tempo. Ao todo vão ser 14 tokens, 14 criptoativos deslistados. Então entra lá na Binance, veja quais são as criptomoedas, vê se você tem alguma dessas criptomoedas, porque o dia 16 de abril vai ser o último dia
de negociação desses tokens na plataforma da Binance e você deve agir até esse momento. A Binance recomenda a atualização de julgamento de bots de trade para evitar prejuízos e ordens abertas serão canceladas automaticamente. Vão ser removidos todos os pares de negociação envolvendo esses tokens. Então, depósitos e saques vão ser bloqueados nesse dia. Então, muito cuidado, dá uma entrada lá na Binance se você tem alguma dessas criptomoedas, ou se você tem conta na Binance, já entra também lá para ver quais são todos os criptoativos registrados, para se você tiver, você já conseguir agir antes da data em específico. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, se está escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music ou outro agregador de podcasts, dá 5 estrelinhas pra gente, passa a seguir a gente por aqui também, que isso ajuda muito o nosso projeto a poder continuar. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!